Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo para a gente fazer o resumo do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, notícias importantes para a gente dividir com os amigos e para a gente expor a nossa respectiva opinião. A gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base. O Sub-20 tem um jogo importantíssimo na quinta-feira. O Vasco, o profissional, fez o último treinamento no CT Moacir Barbosa antes de viajar para Alagoas para enfrentar a equipe do CSA, a 25ª rodada que já começa hoje. Vamos falar aí sobre a renovação de contrato aí do Andrei, duas informações, uma do Jorge Nicola, outra do Lucas Pedrosa, envolvendo toda essa novela. Iremos falar aqui também sobre o CNPJ da Vasco da Gama SAF, que foi feito hoje. O Vasco agora vai dar início aí à transferência dos ativos aí para 777 Partners. Vamos falar bastante também sobre reforços, uma joia do Esporte Clube Recife pintando aí no Vasco da Gama e sobre a situação do novo treinador. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ativem o sininho. Bem, meus amigos, categoria de base do Vasco, Sub-20, tem um jogo importantíssimo, quinta-feira, às 15h30, lá no Allianz Parque. E o nosso Sub-20 viajou hoje para o estado de São Paulo para poder combater a equipe do Palmeiras. Então é o seguinte, força aí para as nossas categorias de base, principalmente para o Sub-20, que joga pelo empate. Primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro foi 1-0, então força aí para a rapaziada. Amigos, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje aí, meus amigos. Isto mesmo. E a gente vai ter nada mais, nada menos do que Londrina contra o Bahia. O segundo colocado jogando contra o quinto colocado. E esperamos aí que haja um empate, né, para poder beneficiar o Vasco. Hoje o Vasco fez o último treinamento aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa, antes de viajar para Alagoas. E presente lá no CT Moacir Barbosa hoje esteve o Jorge Salgado e também o Paulo Brax aí para dar aquela força aí para os atletas cruzmaltinos. E o seguinte, né, meus amigos? O jogo vocês sabem que vão acontecer às 20 horas aí da próxima quinta-feira. E o seguinte, né? O Vasco aí na quarta colocação pode ampliar a diferença, que já é de 8 pontos para o quinto colocado. Desfalques aí confirmados aí, a situação do Quinteiro e do Marlon Gomes, né? Mas o destaque aí do dia foi essa situação aí da renovação de contrato envolvendo o Andrei Santos. Isto mesmo, né? A gente teve duas informações aí desencontradas. A primeira informação veio aí do Lucas Pedrosa. O Lucas Pedrosa falou que já existe um acordo de renovação de contrato por 5 anos aí com o Andrei, para o Andrei ganhar R$180 mil. No entanto, o jornalista Jorge Nicola falou aí que está longe dessa situação se concretizar.
foi feita mais uma reunião aí entre Vasco, representante dos atletas, e a 777 Park, e não se chegou a denominador comum nenhum. Aí a gente tem que aguardar para poder ver. A gente passa a informação tanto do Nicola como do Lucas Pedrosa e vocês escolhem aí. Bom, com relação à situação aí do CNPJ aí da SAF, aprovado hoje, né? E é o seguinte, após a aprovação, o Vasco da Gama já começa imediatamente transferir os ativos do departamento de futebol, jogadores e membros da comissão técnica para a SAF. Lembrando que só daqui a 2 semanas é que a venda dos 70% das ações para 777 Partners deverão ser concretizados, certo? Um grupo americano investindo 120 milhões aí na SAF do Vasco da Gama. A gente vai até colocar aqui na tela para que você possa ver a situação do CNPJ, tá? Que é importante, está aqui a documentação. Olha só. Pronto, então tá aqui, ó. República Federativa do Brasil, comprovante de inscrição e de situação cadastral, Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, certo? Então, continuando aqui o nosso vídeo, a gente agora vai falar sobre a situação aí de reforços no Vasco da Gama. Isso mesmo, hoje a gente tomou conhecimento que uma joia, jogador joga muito lá do esporte, o Lucas Zucarello, né? Ele foi aí especulado do Vasco da Gama. O Vasco quer trazer esse jogador. E a gente já disse aqui que a 777 Partners vai trazer muitos jogadores aí para desenvolver no Vasco da Gama para poder fazer a situação de revenda. Então a gente também coloca a matéria aqui para ninguém duvidar, para não falar que é fake, né? Então só um momento que a gente já coloca aqui para vocês aqui, ó. Ó, o Vasco, né, teria demonstrado aí interesse no jovem Lucas Zucarello, promessa aí do Esporte Clube Recife. Que se trata desse jogador aqui que eu estou informando a vocês. Novinho, né? Jogador novo aí que chega, pode chegar aí no Vasco da Gama e estamos junto aí, vamos ver no que vai dar. E a situação do treinador segue aí indefinida, porém, tudo indicando aí que o Renato deve ser o treinador do Vasco da Gama. Vamos aguardar. Lembrando que o Vasco vai ter uma lacuna aí de 10 dias após o jogo contra o CSA, certo? Para poder resolver essa situação. São 10 dias aí de trabalho, o Vasco vai ter paz aí para poder verificar com calma quem será o novo treinador. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!